Para muitos, a publicidade é considerada a arte do encantamento. Mas há também quem a considere a arte da manipulação, sendo vista como uma prática nociva quando se trata de um público-alvo especial, as crianças. Especialistas dizem que as crianças são sensíveis e vulneráveis às chamadas práticas de marketing. As empresas, sabedoras disso, veem as crianças como parte relevante do mercado. Diversas organizações nacionais e internacionais consideram abusiva a publicidade direcionada ao público infantil. Já os setores interessados em divulgar os produtos dirigidos aos pequenos entendem que restringir a publicidade infantil é uma forma de censura. Nesta briga, quem está com a razão? Olá, está no ar mais um Conceito e Ação. E para conversar conosco sobre publicidade infantil, eu recebo aqui no estúdio Nádia Rebouças, publicitária, professora e consultora de empresas, e a psicóloga Laís Fontinelli, do Instituto Alana. Olá, tudo bom, Nádia, Laís? Tudo bem. Eu queria começar perguntando por que o Instituto Alana considera a publicidade infantil nociva. Bom, não é só o Instituto Alana, né? Aqui eu talvez fale de um lugar de especialista. A gente acredita que a criança, né, apoiada em muitas pesquisas até mais ou menos os 12 anos, ainda não tem a capacidade crítica e de abstração de pensamento formada para entender a persuasão contida num discurso publicitário. Pensa só, se para nós adultos é difícil driblar esses apelos, imagina para as crianças que estão numa fase de formação de valores e ainda não conseguem entender totalmente o que a publicidade está falando para elas, né? Então, se uma publicidade diz, se você tiver essa mochila, você vai ser mais aceito socialmente, você vai ser mais feliz, a criança ainda é mais concreta que o adulto. Então, ela acredita daquilo e nessa fase que ela está construindo hábitos e valores e a sua identidade, isso tem uma força muito grande. Então, é como se a gente dissesse que essa comunicação é desleal, porque a criança é um público mais vulnerável a esse tipo de mensagem. E não é à toa que o Código de Defesa do Consumidor diz isso também no seu artigo 37, que aquela publicidade que se dirige a um público menor do que 12 anos, né, as crianças, ela é abusiva e enganosa, porque a criança é o que eles chamam de hipervulnerável nessa relação. Agora, quando a gente fala publicidade infantil, a gente quer dizer publicidade dirigida às crianças e não a publicidade de produtos infantis. Esse não é o problema, divulgar produtos infantis. Na realidade, ela acaba sendo foco de publicidade o tempo inteiro, né? E essa criança que vive gritando, como você já deve ter visto algumas vezes no supermercado, chorando porque quer o biscoito, chorando porque quer o brinquedo, esperneando, é o adulto de amanhã que se enfia em 400 prestações para comprar um carro que não pode, uma televisão que não pode. Então, a gente está falando de uma coisa muito mais complexa, que são valores, né? E de uma questão fundamental para a sociedade, de escolha. Que sociedade nós queremos, né? Então, eu acho que isso tudo está aí abaixo dessa questão da publicidade infantil e ela acaba tendo uma voz mais forte no mercado, não só do Instituto Alana, mas de mim, por exemplo, como uma publicitária que percebe o poder da publicidade em determinar a escolha de pais, escolha de crianças, por uma questão de que nós estamos num momento da sociedade de escolher mesmo, de refletir, é essa sociedade que nós queremos, é essa família que nós queremos, é essa sexualidade precoce da criança, é esse padrão de nutrição que leva à obesidade e que leva à falta completa de relacionamento dentro da família, porque tudo está na caixinha. Eu nem sei de onde vêm essas coisas que eu como. É como se nascesse na caixinha. E as crianças, às vezes, nem sequer reconhecem as frutas e legumes quando são apresentadas a elas. Não há conhecimento algum sobre frutas e legumes. E Nádia falou muito bem, a criança está exposta a todo tipo de publicidade, né? Mas quando a gente fala de ter algum tipo de regulação de publicidade infantil, é aquela que se comunica com a criança. E por que hoje a gente tem produto adulto sendo vendido para a criança? Porque se sabe que a criança participa de 80% dos processos decisórios da compra da família. Tirando seguro saúde, seguro de vida, tudo tem o dedinho da criança. Independentemente do quê? Independentemente do quê? Não precisa ser um produto infantil, brinquedo, fralda, tudo é anunciado para a criança. E por que isso acontece? Porque ela participa de 80% dos processos decisórios das compras de uma família. E por quê? Você conseguindo
dizendo, né? Os publicitários falam isso muito bem. Atinja alguém do berço ao túmulo, né? É o mercado futuro É o que está mercado sendo. futuro, é o mercado atual, porque ela vai influenciar a família, o grupo de amigos. Por isso que tem uma discussão muito forte, né, sobre a restrição da publicidade nesse sentido. O mercado não quer que isso aconteça e as organizações que trabalham em prol da defesa dos direitos da criança falam: tudo bem você anunciar um produto infantil até, mas fala com o pai, faz a comunicação de igual para igual. Por que atingir a criança que ainda é mais vulnerável? Sobre essa coisa dos publicitários defenderem, a gente vai dar uma olhadinha agora. Eu trouxe um trecho de um filme chamado Muito Além do Peso. Vamos dar uma olhada? Trata-se de um documentário lançado em 2012, fruto da parceria entre a produtora Maria Farinha Filmes e o Instituto Alana, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade para os problemas ligados ao consumismo na infância. Se comunicar com criança, eu acho importante. A criança é cidadão, é indivíduo. Você simplesmente fingir que ela não existe e falar só com os pais dela é privar a criança até de exercer o seu direito de escolha, de exercer o seu critério de julgamento. In a perfect world where children were actually little full-grown humans, that would work, but they're not equipped. And so it's, you know, we don't allow drug dealers anywhere near schools either. Dizer que a televisão compete com a autoridade dos pais é assumir um fracasso dos pais absoluto. Se você não tem condição de conversar com seu filho sobre o que está acontecendo na mídia, você está realmente sendo um pai incompetente. Eu trabalho de segunda a domingo. Segunda a segunda, de certa forma. Tem uma folga na semana e às vezes se eu folgando, eu não produzo, eu não tenho retorno. E fica difícil. Eu não tenho controle. O pai está sofrendo toda uma sorte de assédio com todos os problemas pessoais que ele tem de administração em casa. Ele trabalha o dia inteiro para ganhar o seu suado salário, paga altos impostos, e depois tem que administrar em casa todos os anseios do filho que está sofrendo essa pressão de fora. Então essa guerra suja, sem dúvida alguma, atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. De fato, é uma dificuldade que o pai tem. Eu tenho certeza absoluta que os pais aplaudiriam muito a proibição de publicidade dirigida às crianças, porque isso seria um problema a menos em casa. Eu me preocupo muito quando a gente começa a tentar proibir a comunicação de coisas que não são proibidas. Assim, se o produto está à venda, se o produto... Tem um monte de ministério para ver isso, tem um monte de... Para regular, tem que botar vitamina, tem que botar não sei quanto de farinha, tem que botar açúcar para mais, açúcar para menos. Isso daí, as autoridades entendem do assunto e devem obrigar a fazer, e os produtores têm que cumprir. Agora, você dizer, você pode vender, você pode produzir, você só não pode dizer que existe, não pode falar nisso. Não pode falar, mas pode comer, mas pode vender, mas pode fazer. Né? Se for ruim, não faz. I think that companies are really good at telling the FDA, get out of my business. They're really good at telling government to get out of my business. And they've got that perfected. The FDA and industry, they're one and the same. It's a revolving door. Bom, eu acho que a questão, tem algumas questões aí interessantes. A principal várias. talvez seja esse equilíbrio mesmo, né? De transformar a família no único responsável pela escolha das crianças, enquanto você tem uma equipe de marketing inteira do outro lado,
dizendo à criança o que fazer. Não é o pai sozinho que tem que lidar com essa questão de dar ou não dar o limite, quando dizer o não, quando desligar a televisão. É um problema que tem impactos na saúde pública, tem impactos na sustentabilidade do planeta. Então, todos os atores envolvidos têm uma parcela de responsabilidade. Os pais têm que dar limite, fazer escolhas mais conscientes, passar valores mais humanos e menos materialistas. Sim, isso é papel e responsabilidade da família. As escolas têm que incluir transversalmente no seu currículo uma educação para um consumo inovador e mais consciente? Sim. Agora, o Estado tem que fazer o seu papel e o mercado também de transformar essa comunicação. Como disse o publicitário, está à venda, a gente está discutindo se pode se produzir, por que não se pode comunicar? Pode se comunicar, só que para um público que entenda o que está sendo dito naquele discurso. Vamos falar com crianças acima de 12 anos e com os pais. E a gente não pode mais negar... Eu acho que o exemplo do cigarro acaba com o argumento do Adilson, né? Porque, na realidade, você vende o cigarro, mas você tem milhões de legislações que, ao longo dos anos, foi crescendo, proibindo a publicidade, criando uma situação constrangedora para o fumante, né? E a Aliança contra o Tabagismo, que eu até agora estou tendo contato com eles é uma ONG que simplesmente cumpriu sua causa e que está indo para onde? Para o maior problema de saúde do Brasil, que claramente é só fazer a conta, que é o problema da obesidade, né? Depois do cigarro, da obesidade, do estímulo à bebida alcoólica para jovens, que é uma coisa seríssimo impossível, hoje em dia. né? Quer dizer, o menino, para ele se sentir que cresceu, e na minha geração era fumar, especialmente as mulheres, né? Se eu sou uma mulher independente, eu tenho que fumar. A publicidade fazia isso com a gente. Agora é beber um copo de cerveja. Eu fiz grupos de diálogo com jovens em 4 capitais recentemente para um projeto maravilhoso que chama Alimentação como Ação Política, de 3 universidades cariocas, a Unirio, a FRJ e a UERJ, e quem está por trás é o Ministério do Desenvolvimento Social, onde você vê nitidamente o jovem, inclusive tendo pais que estimulam a tomar cerveja, né? Então, é tão complexa a situação, porque o pai é um refém de uma sociedade altamente mercantilizada. Então, ele também não tem estrutura e condições, muitas vezes, para entender o que está acontecendo com a criança. Ele mesmo, às vezes, se torna consumista de produtos que não quer, que não precisa. É a publicidade? É o fabricante que descobre que essa é o problema, né? Todos os grupos desenham relógio. O grande problema da atualidade chama-se tempo. Se alguém pudesse comprar numa loja tempo, as pessoas compravam. Então, esse tempo espremido é pesquisado, porque nós nunca temos dinheiro para pesquisar o suficiente para poder trabalhar a transformação. Mas as indústrias têm muito dinheiro para pesquisar, tem neuromarketing, tem uma série de questões. Então, esse processo, criam-se produtos que atendem a isso. Novos hábitos que estão mudando profundamente a sociedade. E aí a pergunta, queremos isso? O que queremos? Vamos continuar pegar esse trechinho dessa pergunta e aproveitar para responder ela no segundo bloco, porque a gente precisa fazer um intervalo rapidinho agora. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre publicidade infantil. Comigo aqui no estúdio estão Nádia Rebouças, publicitária, professora e consultora de empresas, e a psicóloga Laís Fontinelli, do Instituto Alana. Bom, para a gente continuar, eu vou agora mostrar outro trecho de um filme, chamado A Comercialização da Infância. Vamos ver? Sights on kids because of their increasing buying power. O filme foi lançado em 2008 pela Media Education Foundation, nos Estados Unidos. Trata-se de um documentário que aborda a questão do consumismo infantil naquele país. This generation of children is marketed to as never before. Kids are being marketed to through brand licensing, through product placement, marketing in schools, through stealth marketing, through viral marketing. There's DVDs, there's video games, there's the internet, there are iPods, there are cell phones. There are so many more ways
of reaching children so that there's a brand in front of a child's face every moment of every day. What we have is the rise of 360-degree immersive marketing, where they try and get around the child at every aspect, at every avenue. Kids are inundated with this. They are buried in this media blitz. Kids are now multitasking with media. Hello? Hey girl, what's up? No way. Plug in your iPod or MP3 player. Yeah, new music. They are using more than one medium at the same time. So they're surfing the web, and the television's going with MTV, and they've got the iPod with one earbud in, and they are more vulnerable and are bombarded with over 3,000 commercial messages every day. Marketers know these are little sponges. They're so wide open. They want to get that brand loyalty for life, because that's big bucks. It's about people wanting to convince our children that life is about buying, life is about getting. Can I help you? Yeah, I'm here to see this. Go ahead. So the philosophy becomes cradle to grave. Let's get to them early. Let's get to them often. Let's get to them as many places as we can get them. Do you have a business card? Sure. Not just to sell them products and services, but to turn them into lifelong consumers. I'll see you in about 20 years. Isso é uma publicidade de um carro, teoricamente, quem vai dirigir o carro ou comprar o carro é adulto e é usado numa mas criança. é uma aula, né? De como é que se faz. O comercial em si acaba sendo uma aula. Olha, vamos ganhar consumidores daqui a 20 pra anos lá. você volta. E hoje a gente tem dados, né, desse tempo de aceleração que a criança vive inserida, assim como nós adultos nessa sociedade de consumo que time is money. E a criança hoje, por exemplo, passa mais, segundo os últimos dados do Ibope, mais de 5 horas por dia as crianças brasileiras na frente da televisão. E quando a gente vai para classes mais vulneráveis e menos favorecidas, esse número sobe para mais de 9 horas por dia. Então, quando a gente escuta o publicitário, né, no filme anterior dizendo que os pais são incompetentes porque não sabem dar limite, coitados dos pais, porque é uma competição desleal. A criança está muito mais tempo lidando com essas mídias, né, e que tem por trás todo um mercado querendo cooptar a criança com uma linguagem feita para isso, o pai culpado, chegando em casa tarde. Então, é muito difícil o pai sozinho conseguir driblar esse problema. Se ele conseguir ter consciência, né? Porque Exato, a grande maioria questão. já foi pega por esse vulcão, né? Da E simplesmente é um sujeito assim. É um sujeito que também só se enxerga através do que ele tem. Eu me lembrei que a publicidade infantil foi tema do Enem. A questão da publicidade infantil do ano passado. Isso foi até uma surpresa para vocês, não é? Para todo mundo. No ano de crise hídrica, quando saiu o tema de regulação da publicidade infantil no Enem, até nós do Alana e os ativistas. Na época, estava trabalhando com o pessoal do MEC e eu disse, gente, muito obrigada, porque eu fiz a conta. Mais de 8 milhões de pessoas foram atingidas e discutiram o tema. Então, foi muito importante. E qual foi o retorno disso? Não, primeiro de tudo, foi muito bacana, assim, eu acho que o público jovem, os adolescentes, por mais próximo que eles estejam, né, se a gente pensar na maioria de pessoas que faz o Enem, tem entre 16 e 20 anos. Eles ainda não tinham parado para pensar e se debruçado de forma autoral sobre esse tema. Isso foi muito legal. E a gente recebeu muitas redações. Foi muito Mas é porque eu acho que só pais, né? Que só quando você tem filhos ou convive com crianças pequenas, que você efetivamente para pensar. Né? Isso funciona para o publicitário. O publicitário mais velho, que começa a ter filho, que começa a ver as consequências. Começa a questionar também. Ele também começa a questionar. Então, hoje você tem vários publicitários que, mesmo que não assumam publicamente uma posição, já estão profundamente incomodados. Incomodados com o machismo dentro das organizações, em agências de publicidade que criam propaganda sobre as mulheres, né? Porque a menina, o exemplo que ela tem lá, mesmo que o comercial não seja dirigido a ela, é o verão. É um comercial. É o verão. Ela olha e vê, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ter aquele corpo, eu tenho que ter aquele... É muito cruel. Então, na realidade, nós não temos escapatória da forma com que as coisas estão funcionando.
nem com os nossos filhos, nem com nós mesmos. Não, a gente mas tem ao que mesmo achar tempo, a saída. Achar a saída. Mas você estava falando da opinião dos jovens sobre Eu isso. acho que demonstrou, foi muito legal, o tema entrou na agenda social com muito mais força, né? Fez com que eles parassem para pensar, mas também se viu que eles ainda não tinham sido tão preparados para esse tema e se conscientizado a respeito de tudo isso. Então, eu acho que cabe aí uma reflexão sobre o papel da escola, né? Em trazer o tema do discurso, né, do consumo mais consciente e desse debate da publicidade infantil, fazer atividades com os jovens, ensino fundamental 1, 2, que desconstrua a publicidade, educar para as mídias. Então, eu acho que teve aí uma questão importante de que as escolas ainda têm um longo trabalho a fazer. No primeiro vídeo, a gente viu o Ronald McDonald dentro das escolas, fazendo atividades supostamente educativas ou de entretenimento, mas vendendo produtos, né? Isso é muito sério. Vendendo a fidelidade ao E mais ainda, né? A escola é o segundo espaço de socialização da criança depois da família. Então, quando você vende uma coisa dentro de uma escola, tem uma chancela muito forte. A criança acredita, né? Acredita e a família acredita, né? Quando você escolhe uma escola para o seu filho, você está deixando ali o seu bem maior, que é aquela criança, para um outro continuar a condução daquela educação. É uma parceria. Então, se a escola, né, se a criança chega com um brinde em casa, o pai e a mãe, que já estão aí inseridos nessa lógica, muitas vezes nem questionam. E vão falar, nossa, que legal, se a escola está promovendo e vendendo isso é um produto bacana. Mas usando as crianças para essa venda, isso é muito sério. E no ano passado, até depois da resolução 163 do CONANDA, saiu uma nota técnica do Ministério da Educação para todas as escolas discutindo isso, que publicidade não deve ser feita dentro de escola. Escola é espaço de exercício de cidadania e não de formação de consumidores. Só queria terminar o programa falando um pouquinho sobre legislação. Você falou sobre uma resolução que saiu recentemente. O que diz a lei brasileira sobre esse assunto? Bom, recentemente, né? Nem tanto, né? Já faz um ano e meio. Já faz um ano e pouquinho, saiu em 4 de abril do ano passado, 4/4 de 2014, para todos nós que lutamos aí pela defesa dos direitos da criança frente à comunicação de mercado. Foi um dia emblemático, que é quando o CONANDA solta a resolução 163, que não traz novidade legislativa nenhuma, né? Ela joga a luz no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no artigo que eu já mencionei, que é o 37, que vai dizer que aquela publicidade direcionada à criança e que se aproveita dessa vulnerabilidade infantil é abusiva, enganosa e, portanto, ilegal. Então, ela vai dizer, olha, gente, já está escrito lá, né? Basta se debruçar sobre esse artigo e querer fazer valer os direitos das nossas crianças e lutar pela efetividade dessa legislação. Mas a gente ainda vê essas publicidades acontecendo. Sim, mas aí teve algum efeito? Essa resolução, ou deixar de fazer publicidade, tem um monte de pessoas atrás dizendo assim, nós vamos perder dinheiro. Falta efetividade. E quando se fala em perder dinheiro, né, nós tivemos vários ilustradores, é melhor nem falar o nome e tal, que são absolutamente contra essa resolução e que fizeram movimentos enormes envolvendo ilustradores, uma série de coisas. Porque acredita-se que vai se perder dinheiro, né? O nosso argumento para isso é o seguinte, se ganha dinheiro de outra maneira, se pode ganhar dinheiro de outra maneira, né? Vai se perder muito dinheiro com corrupção nesse país, por exemplo, em tudo que a gente está vivendo, mas existem outras formas de fazer as coisas. Então, você não vai perder totalmente o mercado, porque você vai continuar falando com o pai. Continuar ganhando presente de Natal, presente e você vai falar com o pai, só que a linguagem para falar com o pai é diferente. E de uma forma ou de outra vai obrigar as empresas a refletirem sobre os produtos que elas fazem. Porque eu muitas vezes me pergunto assim, eu posso fazer um produto que tenha muito sódio, muito açúcar, muita coisa que está já provado que não faz bem à saúde. Por que eu continuo com aquele produto, se eu já sei que faz mal à saúde? Eu continuo porque aquela patente já foi feita e vender aquilo me dá lucro por muitos anos. Mas eu posso mudar isso e continuar ganhando dinheiro, vendendo alguma coisa que faça melhor à saúde. E eu creio que, especialmente em nutrição, nós estamos vivendo uma revolução nesse país. Uma mudança não é fácil. Uma revolução. Né? Mas aos pouquinhos a gente vai chegar em um lugar. A conscientização vai vindo aos poucos, mas eu acho que o consumidor está cada vez mais consciente e que os próprios pais não vão mais topar comprar dessas empresas que falam diretamente com os nossos filhos, que fazem com que eles esperneiem no shopping, nos deixem constrangidos. A gente tem um trabalho já muito caminhado, até partindo do Instituto Acatu, que começou essa discussão,
o consumidor já entendeu ficando que ele pode mais fazer. antenado. A empresa pesquisa e vai resolver. Entendeu? Vai chegar um momento que isso não será mais surpresa falar. E no momento que não que se se está deve ter discutindo, publicidade né, para as criança. questões da sustentabilidade, como nunca, é um O contrassenso a gente continuar estimulando para esse consumo sem reflexão, né? A gente não está falando para deixar de consumir, vamos pensar nesse sufixo, André Trigueiro fala muito isso, né? Ismo, que é o consumismo. Isso é excesso, isso leva à degradação, isso não está legal. A gente pode fazer de um outro jeito, isso começa na infância. De um jeito certo, né? Exatamente. Tem que olhar para as Laís, crianças. Nádia, muito obrigada pela Obrigada presença de a você. vocês. Infelizmente o tempo acabou. A gente podia ficar aqui horas conversando sobre esse assunto. Muitas. Mas não dá. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!